O que você janta toda noite pode estar inflamando seu intestino silenciosamente. E os gases e o inchaço que você sente são apenas o aviso mais visível de um problema muito maior acontecendo por dentro. Macarrão instantâneo, embutidos, tempero em sachê, molho pronto. Alimentos práticos, baratos, presentes no jantar da maioria das casas brasileiras. E que a gastroenterologia vem identificando como alguns dos principais responsáveis pela inflamação intestinal crônica, pelo desequilíbrio da microbiota e por sintomas que vão muito além da barriga, como cansaço persistente, baixa imunidade e alterações de humor. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que esses alimentos fazem com o seu intestino, porque o jantar é o momento mais crítico do dia para a saúde digestiva e quais substituições simples podem transformar o funcionamento do seu intestino, começando hoje à noite. Se você clicou neste vídeo, é porque tem algum problema relacionado com isso. Mas você não está sozinho. Aqui no canal existem vários espectadores com os mesmos problemas que você. Fique à vontade para se comunicar com eles pelos comentários e compartilhar a sua experiência. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Todos os dias trazemos vídeos novos, ajudando a esclarecer e orientar sobre algum problema de saúde. E convenhamos, todos nós temos algum problema, não é? Mas não tenha medo. E também não se esqueça de procurar um médico pessoalmente para um acompanhamento adequado. Eu sou apenas um auxiliador informativo gratuito, que está aqui todos os dias para ajudar você com algo diferente relacionado à sua saúde. Agora, vamos começar. O vilão central: ultraprocessados no jantar e a microbiota intestinal. Então, qual é esse alimento que está inflamando o intestino em silêncio? Não é um ingrediente exótico. Não é algo que você precisaria procurar em uma lista de substâncias proibidas. É algo que está na prateleira do mercado, na sua despensa e provavelmente no seu prato esta semana. Estou falando dos alimentos ultraprocessados consumidos no jantar. Macarrão instantâneo. Embutidos como salsicha, linguiça e presunto industrializado. Temperos em sachê e caldos industrializados. Molhos prontos cheios de conservantes. Biscoitos salgados. Produtos com lista de ingredientes longa, cheia de nomes que você não consegue pronunciar. Esses alimentos são práticos, baratos, saborosos e extremamente presentes na rotina do jantar brasileiro. E é exatamente por isso que são tão perigosos. Porque ninguém os associa ao problema digestivo que aparece horas depois. Deixa eu te explicar o que acontece por dentro quando você os consome. Dentro do seu intestino vive uma comunidade de trilhões de micro-organismos, bactérias, fungos e vírus, que trabalham juntos para proteger e regular o funcionamento de todo o sistema digestivo. Essa comunidade tem um nome: microbiota intestinal. A microbiota saudável é como um jardim bem cuidado. Quando as bactérias benéficas estão em equilíbrio, elas protegem a parede intestinal, regulam a digestão, produzem vitaminas essenciais e mantêm o sistema imunológico funcionando bem. Quando esse equilíbrio é quebrado, o jardim vira um campo de conflito e os sintomas aparecem. E aqui está o ponto central que precisa ficar muito claro. Os aditivos químicos presentes nos ultraprocessados, conservantes, emulsificantes, corantes artificiais, estabilizantes, são substâncias que o intestino humano simplesmente não foi projetado para processar com frequência. Quando chegam ao intestino em doses diárias e repetidas, eles agem diretamente sobre a microbiota, favorecendo o crescimento de bactérias prejudiciais e eliminando progressivamente as bactérias benéficas. O resultado é um desequilíbrio que os especialistas chamam de disbiose intestinal, uma condição em que as bactérias ruins dominam o ambiente intestinal, gerando fermentação excessiva, produção aumentada de gases, inflamação da parede intestinal e toda aquela série de sintomas que você já conhece bem. Pensa assim:
Imagine que a microbiota intestinal é uma equipe de segurança de um prédio. Quando a equipe está completa e bem treinada, o prédio funciona perfeitamente. Quando metade da equipe é eliminada e substituída por pessoas mal intencionadas, o caos se instala. Os aditivos dos ultraprocessados fazem exatamente isso. Eles demitem as bactérias boas e contratam as ruins. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. Estudos mostram que apenas alguns dias de consumo intenso de ultraprocessados já são suficientes para alterar de forma mensurável a composição da microbiota intestinal. Não são anos de hábito ruim para o problema começar, são dias. E quando esse consumo é diário, especialmente no jantar, como vamos ver em seguida, o impacto se acumula de forma progressiva e silenciosa. Tive uma paciente de 48 anos que chegou ao consultório com queixas de gases intensos, inchaço diário e intestino irregular há mais de 2 anos. Ela havia consultado outros médicos, feito exames, e nenhuma causa estrutural havia sido encontrada. Quando analisamos o diário alimentar dela, o padrão era claro. O jantar era quase sempre composto por macarrão instantâneo, embutidos ou produtos industrializados com tempero em sachê. Com a mudança orientada do jantar e o acompanhamento adequado, em menos de um mês, os sintomas haviam reduzido drasticamente. A mensagem central aqui é direta. O que você coloca no prato no jantar tem impacto direto e imediato na saúde do seu intestino. E os ultraprocessados são o principal sabotador desse processo, como vou te mostrar em detalhes agora. Como os aditivos agridem a parede intestinal. Agora vou te mostrar algo que a maioria das pessoas nunca imagina quando abre um pacote de macarrão instantâneo ou coloca uma salsicha para cozinhar. Existe uma estrutura dentro do seu intestino que é absolutamente fundamental para a sua saúde e que está sendo silenciosamente agredida toda vez que você consome esses produtos com frequência. Estou falando da barreira intestinal. Deixa eu te explicar o que ela é de forma simples. O intestino por dentro é revestido por uma camada de células extremamente organizadas. São células que ficam coladas umas às outras, formando uma barreira protetora entre o conteúdo do intestino e a corrente sanguínea. Essa barreira funciona como um filtro altamente seletivo. Ela deixa passar os nutrientes que o corpo precisa, vitaminas, minerais, aminoácidos, e bloqueia a passagem de substâncias tóxicas, fragmentos bacterianos e outros elementos que não deveriam entrar na circulação. Quando essa barreira está íntegra e saudável, o sistema funciona perfeitamente. Quando ela é comprometida, o problema se torna muito maior do que gases e inchaço. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece. Alguns aditivos presentes em alimentos ultraprocessados têm ação comprovada de enfraquecer exatamente essa barreira protetora. 3 deles merecem atenção especial. O primeiro é a carragena, um espessante extraído de algas marinhas usado em produtos lácteos industrializados, frios e embutidos. Estudos mostram que a carragena provoca inflamação direta na mucosa intestinal, irritando as células que formam a barreira protetora e tornando-a progressivamente mais frágil. O segundo é a carboximetilcelulose, um emulsificante presente em sorvetes industriais, molhos prontos e produtos de panificação industrializada. Pesquisas mostram que esse composto altera a composição da microbiota e reduz a espessura da camada de muco que protege a parede intestinal. Aquela camada que funciona como um escudo entre as bactérias intestinais e as células da barreira. O terceiro é o polissorbato 80, outro emulsificante amplamente utilizado em produtos ultraprocessados para melhorar a textura e aumentar a vida útil. Estudos em modelos experimentais mostram que ele atravessa a camada de muco protetora e entra em contato direto com as células intestinais, promovendo inflamação local e desequilíbrio da microbiota.
Agora vem o ponto mais importante desse bloco. Quando esses aditivos enfraquecem a barreira intestinal de forma progressiva, as junções entre as células que formam essa barreira começam a se abrir, criando pequenas lacunas por onde substâncias que jamais deveriam entrar na circulação conseguem atravessar. Os especialistas chamam esse fenômeno de intestino permeável, ou em inglês, leaky gut. E quando isso acontece, fragmentos bacterianos, toxinas e partículas alimentares não digeridas entram na corrente sanguínea, onde o sistema imunológico os reconhece como invasores e desencadeia uma resposta inflamatória. Pensa assim. Imagine que a barreira intestinal é uma parede de tijolos muito bem encaixados. Os aditivos químicos dos ultraprocessados são como ácido corrosivo jogado nessa parede todos os dias. No começo, a parede aguenta, mas com o tempo, os tijolos vão se soltando, aparecem frestas e, pelo que deveria ser sólido, começa a passar o que não deveria passar. E aqui está o que surpreende muita gente. Quando essas substâncias atravessam a barreira intestinal e entram na corrente sanguínea, a inflamação que se instala não fica restrita ao intestino. Ela se espalha pelo organismo inteiro e pode se manifestar de formas que aparentemente não têm nada a ver com a digestão. Cansaço persistente sem causa aparente. Dores articulares que surgem do nada. Baixa imunidade, aquela sensação de ficar doente com frequência. Alterações de humor, irritabilidade, ansiedade. Dores de cabeça recorrentes. Problemas de pele como eczema e acne. Todos esses sintomas podem ter origem em um intestino com barreira comprometida. E muitas pessoas passam anos tratando cada um desses sintomas separadamente, sem jamais investigar o intestino como ponto de partida. Tive um paciente de 54 anos que chegava ao consultório reclamando de cansaço crônico, dores nas articulações dos joelhos e infecções respiratórias frequentes. Havia passado por reumatologista, imunologista e clínico geral sem uma causa definida. Quando analisamos o padrão alimentar dele, o jantar era quase sempre composto por embutidos, temperos industrializados e produtos com lista extensa de aditivos. Com a mudança alimentar orientada e suporte para a microbiota, em 3 meses ele relatava melhora significativa em praticamente todos os sintomas que havia apresentado por anos. A orientação prática aqui é clara. Comece a ler os rótulos dos produtos que você consome no jantar. Quando encontrar nomes como carragena, carboximetilcelulose, polissorbato ou qualquer lista de ingredientes com mais de 10 itens difíceis de pronunciar, esse produto está agredindo sua barreira intestinal de forma progressiva. Reduzir esses produtos é uma das mudanças com maior impacto direto na saúde digestiva. Por que o jantar é o momento mais crítico para o intestino? Chegamos a um ponto que pouquíssimas pessoas consideram e que explica por que o mesmo alimento consumido no almoço pode causar muito menos problema do que quando consumido no jantar. Não é coincidência que os gases e o inchaço aparecem principalmente à noite. Não é azar. Existe uma razão fisiológica muito clara para isso. E entender essa razão muda completamente a forma de encarar o que você coloca no prato à noite. Deixa eu te explicar. O sistema digestivo humano não funciona no mesmo ritmo durante as 24 horas do dia. Ele segue um ciclo biológico, chamado ritmo circadiano, que sincroniza o funcionamento dos órgãos digestivos com os períodos de luz e escuridão, de atividade e descanso. Durante o dia, especialmente no período da manhã e do início da tarde, o sistema digestivo está em seu pico de atividade. O estômago produz mais ácido gástrico. O intestino delgado absorve nutrientes com mais eficiência. O fígado e o pâncreas trabalham com mais vigor. O trânsito intestinal é mais rápido e eficiente. À medida que o dia avança e a noite se aproxima, esse ritmo naturalmente desacelera.
o corpo começa a se preparar para o descanso. A produção de enzimas digestivas cai. O trânsito intestinal fica mais lento. A capacidade de processar alimentos de difícil digestão diminui significativamente. Pensa assim: imagine que o sistema digestivo é uma fábrica com 2 turnos. O turno do dia trabalha com máquinas em plena capacidade, equipe completa e ritmo acelerado. O turno da noite é um turno reduzido, menos funcionários, máquinas em velocidade menor, produção limitada. Quando você coloca no jantar um alimento difícil de processar, cheio de aditivos, gordura trans e conservantes, é como jogar um trabalho de turno completo para o turno reduzido da noite. A fábrica não consegue dar conta. E o que acontece quando o intestino não consegue processar adequadamente o que recebeu? O alimento permanece mais tempo no intestino do que deveria. As bactérias intestinais, especialmente as bactérias prejudiciais que já estão em desequilíbrio por causa dos aditivos que conversamos no bloco anterior, começam a fermentar esse conteúdo de forma excessiva. Essa fermentação excessiva produz grandes quantidades de gases, hidrogênio, metano e dióxido de carbono, que se acumulam no intestino, causando distensão abdominal, aquela sensação de barriga estufada e o desconforto que muitas pessoas sentem justamente quando tentam dormir. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. Esse processo não prejudica apenas o conforto digestivo. Ele prejudica diretamente a qualidade do sono. Quando o intestino está trabalhando em excesso à noite, fermentando, inflamando, tentando processar o que não consegue, ele envia sinais de desconforto para o cérebro através do nervo vago, que é a principal via de comunicação entre o intestino e o sistema nervoso central. Esses sinais interferem na qualidade do sono profundo, causam despertares noturnos e fazem com que a pessoa acorde no dia seguinte sem a sensação de descanso completo. Em outras palavras, o jantar ruim não prejudica apenas o intestino, ele prejudica o sono e, como já sabemos, o sono ruim prejudica praticamente tudo no organismo, incluindo os hormônios, a imunidade e o humor. É um ciclo que começa no prato e se espalha pelo corpo inteiro. Existe ainda outro agravante importante que preciso mencionar. À noite, o corpo naturalmente reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a produção de melatonina, preparando o organismo para o descanso. Esse é também o período em que o sistema imunológico é mais ativo na vigilância e no reparo dos tecidos. Quando o intestino está inflamado e sobrecarregado por causa de uma refeição pesada e cheia de aditivos, parte da energia que deveria ser direcionada para o reparo noturno é desviada para tentar controlar a inflamação intestinal. O organismo não consegue descansar e se reparar com eficiência, e os efeitos aparecem no dia seguinte em forma de cansaço, irritabilidade e aquela sensação de que o corpo não renovou. Tive uma paciente de 52 anos que reclamava de sono fragmentado e cansaço matinal persistente há mais de um ano. Ela não associava esses sintomas ao intestino, afinal, para ela eram problemas completamente diferentes. Quando analisamos o jantar dela, era consistentemente composto por macarrão instantâneo ou embutidos, consumidos geralmente entre 21 e 22 horas. Com a mudança do jantar para alimentos mais leves e naturais, consumidos mais cedo, em menos de 3 semanas, ela relatava melhora significativa na qualidade do sono e na disposição matinal. A orientação prática é direta. Trate o jantar como a refeição mais estratégica do dia para a saúde intestinal. Priorize alimentos de fácil digestão. Evite ultraprocessados à noite e tente jantar pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir,
dando tempo ao intestino de iniciar o processo digestivo antes de entrar no turno reduzido da noite. Intestino permeável, inflamação crônica e o jantar ideal. Chegamos ao último bloco antes do encerramento. E esse aqui é o que conecta tudo o que conversamos até agora e que vai te dar as ferramentas práticas para transformar a saúde do seu intestino, começando hoje à noite. Mas antes das orientações práticas, preciso te mostrar um último mecanismo que pouquíssimas pessoas conhecem e que explica por que os sintomas do intestino inflamado vão muito além da barriga. Já falei sobre o intestino permeável no bloco anterior, mas agora quero aprofundar esse conceito de forma que faça sentido completo para você. Quando a barreira intestinal é comprometida pelos aditivos dos ultraprocessados, quando aquelas junções entre as células intestinais começam a se abrir, o intestino deixa de ser um filtro seletivo e passa a ser uma peneira com furos. E o que passa por esses furos não é inofensivo. Fragmentos de bactérias intestinais mortas, chamados lipopolissacarídeos ou LPS, atravessam a barreira e entram na corrente sanguínea. O sistema imunológico reconhece esses fragmentos como invasores e desencadeia uma resposta inflamatória imediata. O problema é que quando isso acontece todos os dias, porque o jantar cheio de ultraprocessados acontece todos os dias, essa resposta inflamatória se torna crônica, baixa, constante, silenciosa, espalhando-se pelo organismo inteiro sem que a pessoa perceba de onde vem. E aí começam a aparecer sintomas que parecem não ter nada a ver com o intestino. Cansaço que não passa mesmo depois de dormir. Dores articulares sem causa aparente. Baixa imunidade. Aquela pessoa que vive resfriada, que qualquer vírus pega com facilidade. Alterações de humor, ansiedade, irritabilidade sem motivo claro. Problemas de pele persistentes. Dores de cabeça frequentes. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. A ciência chama esse estado de endotoxemia metabólica, que é quando os fragmentos bacterianos circulam de forma crônica na corrente sanguínea, mantendo o sistema imunológico em estado de alerta permanente. E estudos recentes mostram associação entre esse quadro e condições sérias como resistência à insulina, obesidade, doenças autoimunes e até depressão clínica. O intestino não é apenas um órgão de digestão. Ele é o centro do sistema imunológico. Cerca de 70% das células imunológicas do corpo estão localizadas no tecido intestinal. Quando o intestino adoece, o corpo inteiro sente. Pensa assim: imagine que o intestino é a fundação de uma casa. Quando a fundação está sólida, a casa inteira se mantém de pé. Paredes, teto, janelas, tudo funciona. Quando a fundação começa a rachar, silenciosamente, por baixo, longe dos olhos, a casa inteira vai apresentando problemas. Uma parede aqui, uma janela travada ali, o teto com infiltração a colar. Você vai consertando cada problema separadamente, sem perceber que a origem é a fundação comprometida. Tratar os sintomas sem investigar o intestino é exatamente isso. Consertar janelas sem olhar para a fundação. Agora, a parte mais importante desse vídeo. O que você pode fazer de forma prática, começando hoje à noite? A primeira e mais impactante mudança é simples. Substitua os ultraprocessados no jantar por alimentos reais e de fácil digestão. Vegetais cozidos no vapor. Abobrinha, cenoura, brócolis, couve-flor. São anti-inflamatórios, ricos em fibras que alimentam as bactérias benéficas do intestino e de digestão fácil para o turno noturno do sistema digestivo. Proteínas leves como frango grelhado, peixe assado ou ovos mexidos são digeridas com muito mais eficiência do que embutidos e carnes processadas, e não sobrecarregam o intestino durante a noite.
O azeite de oliva extra virgem, usado como tempero, tem propriedades anti-inflamatórias comprovadas e protege a mucosa intestinal, substituindo molhos industrializados e temperos em sachê, que carregam aditivos prejudiciais. Alimentos fermentados naturais, como iogurte natural sem adição de açúcar, kefir e chucrute, introduzem bactérias benéficas diretamente na microbiota intestinal, ajudando a restaurar o equilíbrio que os ultraprocessados destruíram. E aqui está uma orientação que pouquíssimas pessoas recebem. O horário do jantar importa tanto quanto o conteúdo. Tente jantar pelo menos 2 horas antes de dormir, idealmente 3. Isso dá tempo ao intestino de iniciar o processo digestivo ainda no turno ativo, antes de entrar no período de desaceleração noturna. Essa mudança simples, por si só, já reduz significativamente a produção de gases e o desconforto noturno. E quando buscar avaliação médica? Se você convive com gases intensos e frequentes, inchaço abdominal persistente, intestino muito irregular, dores abdominais recorrentes, ou se percebe que os sintomas digestivos estão acompanhados de cansaço crônico, dores articulares ou alterações de humor, não normalize. Procure um gastroenterologista. Exames como o teste de permeabilidade intestinal, a análise da microbiota e avaliações de marcadores inflamatórios podem identificar o problema pela raiz. E o tratamento direcionado faz uma diferença enorme na qualidade de vida. Tive um paciente de 49 anos que havia convivido por 4 anos com gases intensos, intestino irregular e cansaço crônico. Havia feito colonoscopia, endoscopia e diversos exames, todos normais. Quando chegou ao meu consultório e analisamos o padrão alimentar completo, o jantar era o ponto crítico. Embutidos, macarrão instantâneo e temperos industrializados praticamente todos os dias. Com a mudança do jantar, suporte para a microbiota e acompanhamento adequado, em 2 meses ele relatava uma transformação completa na qualidade de vida, algo que 4 anos de exames não havia conseguido resolver. A resposta estava no prato e estava no jantar. Então, vamos recapitular o que conversamos hoje. Os ultraprocessados no jantar, embutidos, macarrão instantâneo, temperos em sachê, molhos prontos, estão desequilibrando a microbiota, agredindo a barreira intestinal e criando um ambiente inflamatório que vai muito além dos gases e do inchaço. E o jantar é o momento mais crítico, porque o intestino à noite trabalha com capacidade reduzida. Sobrecarregá-lo tem consequências que aparecem no sono, no humor, na imunidade e na disposição do dia seguinte. A boa notícia é que o intestino responde rápido quando você muda o que coloca no prato. Vegetais cozidos, proteínas leves, azeite, alimentos fermentados naturais e um jantar feito mais cedo já são suficientes para começar a transformação. Se você se reconheceu em algum dos sintomas que conversamos hoje, gases frequentes, inchaço noturno, cansaço sem explicação, me conta aqui nos comentários. Qual hábito do jantar você vai mudar primeiro? Sua experiência pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma situação sem saber a origem do problema. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like. Isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. E se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora. Aqui você vai continuar encontrando conteúdos que ajudam a entender melhor o funcionamento do corpo e a tomar decisões mais conscientes para viver com mais saúde. Lembrando sempre, este vídeo tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Se você tem sintomas digestivos persistentes, procure um gastroenterologista. Cuidar do intestino começa com informação, mas se completa com acompanhamento profissional. No próximo vídeo, vou falar sobre algo diretamente conectado ao que conversamos hoje.
e que surpreende a maioria das pessoas quando descobre a relação com a saúde intestinal. Não perca! Até lá, cuide-se bem!